Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, como sempre faço, peço a você rubro-negro que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, meus amigos, fim de linha para o Flamengo no Campeonato do Mundo, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA edição 2025. Flamengo que jogou ontem contra o Bayern de Munique, criando uma expectativa muito boa, até porque o time fez uma boa Copa do Mundo. O Flamengo se perdeu nos primeiros 10 minutos, não se encontrou, jogadores muito nervosos, e nós perdemos onde nós éramos sempre melhores, que era no nosso sistema defensivo. Pela primeira vez, um time do Felipe Luiz tomou três ou mais gols numa partida em 8 ou 9 meses aí de gestão do Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Todas as vezes que encontrávamos um gol, que tínhamos a possibilidade de diminuir a distância para o Bayern, nós logo mais seríamos surpreendidos com mais uma falha defensiva que proporcionaria o Bayern a fazer mais um gol. E assim foi por toda a partida. Não jogamos mal. Se a gente for ver os números secos da partida, os números frios da partida, os números da partida foram bem equilibrados, Porém, na questão dos erros, aí nós vencemos com certeza o time do Bayern com grande margem, Logicamente, a gente também não pode tirar o mérito do time alemão, que esses erros e esse nervosismo foi causado também pela competência do Bayern em fazer aquela marcação alta. Não fomos competentes para ultrapassar aquela primeira linha de marcação do Bayern, porque se ultrapassássemos, vimos que tínhamos chance na velocidade diante dos zagueiros do Bayern, mas não fomos competentes e por isso perdemos. O Flamengo fez sim um bom mundial, não resta dúvida. Não fomos felizes no chaveamento, não fomos felizes. A gente podia até sair mais na frente, Podíamos até ir mais na frente se tudo tivesse transcorrido normal. Mas esse é futebol. O normal que eu digo é se por acaso o Bayern tivesse sido o primeiro, Se o Bayern tivesse sido o primeiro, tivesse mantido a expectativa, mas não, perdeu um jogo para o Benfica, que fez a inversão de posições entre Benfica e Bayern, e isso também prejudicou o Flamengo. Lógico que a gente, numa Copa desse nível, a gente não pode escolher adversário se você quer ir um pouco mais longe. Mas, sinceramente, não deu para a gente alcançar nossos maiores objetivos. Pena, mas vida que segue. Vida que segue. O Flamengo não para. Nós temos aí pela frente 3 competições, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que nós estamos muito bem. Nós somos o líder do Campeonato Brasileiro com jogamentos, com certeza. Então é nisso que a gente tem que focar agora. Vamos atualizar a situação do Eric Pulgar, que tinha uma previsão de lesão, uma suspeita de lesão, num lance que ele bateu no Harry Kane do Bayern, Então ele foi que se machucou e se confirmou uma fratura no 5º metatarso do pé direito, O Flamengo, durante a madrugada, em nota oficial, informou a lesão do Eric Pulgar, que vai ser reavaliada ao chegar no Rio de Janeiro. Lembro, o Flamengo volta ao Rio de Janeiro nessa segunda-feira, não foi confirmado o horário, mas vai ser nessa segunda-feira. Naturalmente, os jogadores do Flamengo devem receber algum dia de folga aí, 3, 4 dias, Até porque o próximo jogo só está marcado para o dia 13 de julho contra o São Paulo, no Maracanã. Será que a gente pode dizer que essa Copa do Mundo também teve muitas coisas boas? Teve.
Por exemplo, o De La Cruz voltou ontem, logo na lesão do Pulgar, o De La Cruz voltou. Pode ser que possamos fazer uma dupla aí de De La Cruz e Jorginho, né? O Jorginho jogando de primeiro volante. Vamos ver, né? Podemos dizer que uma realidade dessa Copa do Mundo nos deu foi a condição do Wallace, né? Que realmente está deixando de ser uma promessa e está virando uma realidade. Ele que foi o artilheiro do Flamengo na competição, né? E também a confirmação ontem, né, do grande público, né? 60 mil. Aqueles que falaram da torcida do Flamengo na primeira rodada deveriam se manifestar agora, né? Criticaram tanto a primeira rodada, mas ontem o Flamengo igualou o melhor público da competição, que até então era PSG e Atlético de Madrid, né? Então, seria bom que também aqueles que criticaram no primeiro momento, né, tentando diminuir o Flamengo, como sempre fazem, pudessem também falar agora no grande público, porque desses 60 mil, eu diria que 50 mil eram torcedores do Flamengo. É isso? É isso. E agora o seguinte, será que o jogo de ontem e o gol do Gerson foram o último gol e a última partida de Gerson com a camisa do Flamengo? Afinal de contas, se confirmar tudo que se falou antes do Mundial, agora vai chegar a hora do Zenit depositar a multa rescisória do Gerson. Então, é só nós aguardarmos, né? Aguardarmos se vai se concretizar essa venda do Gerson ou não, por conta aí do final da Copa do Mundo de Clubes. Outra situação, ganhamos um batedor de pênalti. Será que Jorginho agora vai virar o batedor de pênalti oficial do Flamengo? Afinal, muita categoria do Jorginho diante do Neuer, né? Um grande goleiro, né? Confirmando que seria um grande goleiro. Será que vai se confirmar que Jorginho vai ser o batedor de pênalti? Porque bateu muito bem, com muita tranquilidade, com muita frieza. Ele que sempre bateu pênalti nos jogos, nos times em que jogou na Europa. Então, meus amigos, depois de Bayern de Munique 4, Flamengo 2, vida que segue, né? Muito boa a participação do Flamengo no Mundial, muito boa, né? Voltamos não satisfeito com o resultado final, mas um pouco satisfeito com a performance que o time teve durante a competição, né? Agora é bola para frente, disputar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores com muita chance de vitória, porque o time é muito bom, né? Apenas sucumbimos diante de um grande adversário, um dos gigantes da Europa, né? Mas poderíamos ter ido mais adiante. Enfim, 2 jogos ontem definiram o segundo confronto das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Se já tinha Palmeiras e Chelsea definido, ontem ficou definido mais um, PSG e Bayern de Munique. Afinal de contas, o PSG ganhou de 4-0 do Inter Miami e o Bayern de Munique ganhou de 4-2 do Flamengo. Hoje, segunda-feira, mais 2 jogos definem o terceiro confronto das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. 4 da tarde joga Inter de Milão e Fluminense. Às 22 horas jogam Manchester City e Al Hilal, né? Olha, procede a informação do interesse do Cruz Azul do México no craque Arrascaeta. Não houve, naturalmente, proposta ainda oficial do clube, apenas sim um contato oficial, uma sondagem do time mexicano com José Boto, diretor técnico do Flamengo, que informou aos mexicanos que o craque do Flamengo só sai mediante o pagamento de multa rescisória, a mesma situação do Gerson, né? Mas a informação foi confirmada por José Boto. Depois do Brasil e da Espanha e do Marrocos, agora é a vez do Catar, que se candidata a sediar a próxima edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Essa briga pela sede do próximo Mundial de Clubes vai ser quente, né? O sucesso da competição, apesar do baixo público, acendeu o desejo de muitos pela organização da próxima edição do campeonato. Bom, meus amigos, o diretor técnico José Boto do Flamengo falou ao Globo Esporte, né, em entrevista coletiva. O Globo Esporte publicou a primeira parte no sábado
E hoje, segunda-feira, vai publicar a segunda parte. Mas nós separamos algumas aspas do José Boto nessa primeira parte da entrevista coletiva, ou da entrevista concedida ao Globo Esporte. Bom, ele falou que o balanço nesses primeiros 6 meses é amplamente positivo, pois conquistou títulos em tudo que disputou, está na liderança do brasileiro, está classificado para as oitavas da Libertadores e das oitavas da Copa do Brasil. Boto também falou do comprometimento de todos, né? Não pode ser só o técnico e o diretor que serem os últimos a sair do clube diariamente. Todos precisam estar no mesmo caminho de pensamento. Quando chegou essa questão do comprometimento, ele achava que tinha 50%, em torno de 50% percentual de comprometimento, mas disse que já alcançaram grandes avanços e que nesse momento eles já estão ali perto dos 90%, portanto, beirando, né, a realidade e a normalidade que ele quer, né? Chegar ao ideal que ele quer. Não há dificuldade com... Falou também, falou um pouco da relação dele com os agentes de futebol e disse que não há nenhuma dificuldade em relação a sua relação com o atleta Marcão, o pai do Gerson, né? Assim, muito respeito, até porque a relação com os agentes de futebol aqui no Brasil não é muito diferente do que é na Europa. O que mais... falou também que o que mais demorou a se adaptar aqui ao futebol brasileiro desde que chegou ao Flamengo foi a relação com a imprensa, mas que ele já está adaptado à dinâmica dessa situação. Falou também das multas que baixaram de valor de alguns jogadores, tipo o Gerson e Pulgar, né? Lembrando que as multas foram estipuladas, elas têm que ser pagas à vista para que ela possa acontecer. Por isso foi considerado um valor justo para que possa haver alguma negociação. Por exemplo, né? Sobre Pulgar, a multa era de 50 milhões e no próximo ano vai cair para 15 milhões de euros, né? Muito diferente daquilo que falavam que a multa seria apenas de 6 milhões de euros. Portanto, esclarecido, a multa do Pulgar, que hoje é de 50 milhões de euros, no próximo ano 26, quando aí faltará um ano para terminar o contrato, até pela idade que o Pulgar tem, essa multa cairá para 15 milhões de euros e não para 6 milhões de euros. Falou também da intensidade que é o Flamengo no dia a dia, que nem tendo-se apenas 2 derrotas na temporada, faz com que a pressão seja menor, tanto da imprensa quanto dos próprios torcedores, né? Disse que viver um mês do Flamengo é como se viver 4, 5 meses em algum time da Europa. Ressaltou ainda que a melhora no calendário do futebol brasileiro, assim também como a qualidade dos gramados, possa fazer essa distância entre futebol sul-americano e futebol brasileiro e Europa diminuir ainda mais. E também falou da necessidade de implantação do fair play financeiro seja prioridade no futebol brasileiro, para que esse mercado possa ser regulado, para que possa se punir aqueles que não cumprem os compromissos que assumem, principalmente no campo do financeiro. E assim foi a fala de Boto e vamos aguardar a segunda parte da entrevista que vai ser publicada hoje pelo GE. Meus amigos, muito triste, né, pela eliminação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, porém satisfeito com a performance que o time teve. Pontualmente ontem contra o Bahia erramos muito e esses erros nos custaram muito caro, mas nada para se lamentar. É erguer a cabeça, voltar para o Rio de Janeiro e encarar as 3 competições que vamos disputar ainda, que estamos disputando, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, com intenção séria de ganhar, e nós temos time, elenco e futebol para isso. Bola para frente, Mengão, a torcida jamais vai deixar de apoiar o Flamengo. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.